Olá, queridos, um grande prazer poder estar aqui com vocês mais uma vez no nosso canal Pensamento Vivo. Muito obrigado aí pela atenção de vocês, pela audiência, pelos comentários, pelos likes que vocês dão aqui nos nossos vídeos. Queremos considerar com vocês aqui o Evangelho de João capítulo 11. O Evangelho de João capítulo 11, vamos analisar aqui algumas partes, alguns pontos, tecer alguns comentários a respeito do tema principal do capítulo 11, que é a ressurreição de Lázaro. Então, vamos ler aqui alguns trechos do capítulo 11 do Evangelho de João, e aí vamos periodicamente trazer aqui alguns comentários sobre a leitura. Então, João, o Evangelho, capítulo 11, versículo 1. Um certo homem chamado Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta, estava doente. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu com óleo perfumado o Senhor e lhe enxugou os pés com os próprios cabelos. No capítulo seguinte, que é o capítulo 12, fala sobre isso. Logo do versículo 1 em diante, fala de Maria fazer isso que está citado aqui no versículo 2. Versículo 3. Assim sendo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, eis que aquele a quem amas está enfermo. Ao saber do ocorrido, disse Jesus: essa enfermidade não terminará em morte, mas sim para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado no meio dela. E Jesus amava Marta, a irmã dela, e a Lázaro. Contudo, quando soube que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, falou aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Ao que lhe advertiram os discípulos: Rabi é um termo que significa instrutor, né? Rabi, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e mesmo assim estás indo para lá outra vez? A preocupação deles, né? O povo lá queria matar Jesus de qualquer jeito, porque Jesus falava verdades que era insuportável para eles. E não tinha como refutar o que Jesus falava. A única solução que eles encontravam imediata era tentar matar Jesus. E os seus discípulos ficaram com medo. Natural, né? Versículo 9. Jesus lhes respondeu: não são 12 as horas do dia? Se alguém caminhar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se caminhar na noite, tropeça, porque a luz não está nele. É bonito o jeito como Jesus falava, né? Assim, umas reflexões filosóficas que com certeza tinham uma aplicação, mas a maneira como ele falava levava uma reflexão muito além daquilo que estava óbvio. 11. Tendo dito essas palavras, prosseguiu explicando-lhes: nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou até lá para despertá-lo. Então seus discípulos lhe disseram: Senhor, se ele está dormindo, vai ficar melhor. Entretanto, Jesus lhes havia falado da morte de Lázaro. Mas os discípulos pensaram que Jesus estivesse se referindo ao repouso do sono. Ao que Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. E para o vosso bem, estou alegre por não ter estado lá, para que agora possais crer. Sendo assim, vamos ter com ele. Imagina os discípulos ouvir isso, né? Foi bom, eu estou feliz de eu não estar lá. Ele diz: o quê? Ele morreu e ele está feliz? Parece um pouco contraditório, né? Mas Jesus tinha algo em mente. No 16. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos seus companheiros discípulos: vamos também nós para morrermos com ele. A lealdade, né? A lealdade dos seus discípulos. Se Jesus vai para lá, eles sabiam que o povo lá queria apedrejar Jesus. Mas Jesus insistiu em ir. Eles advertiram: Jesus quis ir a si mesmo. Então, vamos com ele. Vamos com ele. Lealdade. Lealdade ao rei. 17. Ao chegar, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias.
Ora, Betânia ficava próxima de Jerusalém, cerca de 15 estádios. E muitos dentre os judeus tinham vindo juntar-se ao grupo de mulheres que procuravam confortar Marta e Maria pela morte do irmão. Assim que Maria ouviu que Jesus estava a caminho, saiu ao seu encontro. Maria, no entanto, ficou sentada em casa. Então, imagina o estado emocional dessas duas irmãs de Lázaro. Haviam perdido o irmão, já tinha 4 dias que ele estava sepultado. Imagine a angústia, a tristeza e a multidão lá tentando consolar as duas. O quanto Lázaro devia ser querido pelas pessoas, e principalmente pelas irmãs. E Jesus amava aquela família. E aí, o 20 diz, né? O 21. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Tenta imaginar, né? Vendo ali o homem que tinha o poder, que ela acreditava ser o Filho de Deus, aquele que veio do Pai. Não era um filho de Deus, um dos filhos de Deus, um dos anjos lá do céu. Deus era o Filho de Deus. O escolhido, o prometido Messias, que os judeus ali, o povo, como Marta e outros, conheciam as escrituras hebraicas que apontavam para a vinda do Messias. E estava ali, na frente dela, o próprio Messias. Jesus então assegurou-lhe: o teu irmão ressuscitará, ou levantará, né? Anastasia, será levantado, ressuscitado. E Marta lhe disse: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Marta tinha fé nas promessas bíblicas, na promessa que Jesus havia feito, a ressurreição futura. Ela estava assegurada que veria o irmão dela de novo, não agora, mas no futuro. Mas ela tinha essa esperança. Mas ela havia perdido o irmão naquele momento, e isso doía nela. A certeza das palavras dela é muito bonita, né? Eu sei. Veja o poder dessas palavras. Eu sei. Ela não expressou dúvida alguma aqui. Olha, talvez ele ressuscite no futuro. Pode ser que... Não. Eu sei que ele levantará, que ele ressuscitará. Eu sei. Você tem essa certeza? Você tem essa convicção? É o que nós queremos ter, né? Às vezes é um pouco difícil, devido às circunstâncias, devido à dor da perda. Quem quer perder alguém? Ninguém quer. Infelizmente, é uma fatalidade, uma desgraça. Por isso, apropriadamente, a Bíblia chama a morte de um inimigo. 1 Coríntios capítulo 15, né? Um inimigo, o último inimigo, a morte, vai deixar de existir, não vai haver mais morte. É um inimigo. Não é bem-vinda a morte, não é bem-vinda. Até mesmo, às vezes a pessoa fala, né? Por força, nós falamos, é melhor morrer do que estar sofrendo. Mas é claro que nós não queremos nem o sofrimento, não queremos a morte. A morte é como se fosse assim, a pessoa, pronto, cessou o sofrimento porque ela está morta, não está mais sofrendo. Mas não era melhor que nem isso acontecesse, nem o princípio da morte, que começa com o sofrimento, ocorresse. Porque nós não queremos que ninguém, nem nós, nem nenhum ente querido, sofra e muito menos morra. Não é verdade? Jesus disse então aqui no 25, esclareceu-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Ali estava presente, na frente de Marta, a personificação do reino de Deus, a personificação da ressurreição, a própria personificação da vida. Aquele que pode nos dar vida, que pode nos restaurar, que pode nos consertar, que pode apagar de nós qualquer resquício do pecado que nós herdamos do nosso primeiro pai, Adão. Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Palavras poderosas, palavras fortes, com convicção de quem sabe o que está falando. E ele continua:
E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Ou seja, mesmo que morra, viverá outra vez. Olha essa pergunta aqui que é para você e para mim. Tu crês nisso? Você crê nisso? Você crê? Eu creio. Eu creio nisso. E quero continuar crendo. Quero continuar crendo. Espero que nada venha abalar a minha fé nisso. Eu espero. Eu desejo isso. No momento eu creio nisso. Creio. E tu, crês nisso? Perguntou Jesus. Ela lhe afirmou: sim, Senhor. Olha isso, ó. Eu creio que tu és o Cristo. Veja, Jesus é o Cristo. Jesus não é um Cristo, um dos Cristos que existe por aí, como tem os que se chamam ungidos, ou Cristo. Ungido quer dizer Cristo. Jesus não é um dos ungidos. Jesus não é um dos Cristos. Jesus é o Cristo. É superlativo. E diz mais: eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Se você for lá no livro de Jó, se eu não me engano, no capítulo 37 ou 38, que fala quando Deus, no caso o Eliú, está falando com Jó, ou é o próprio Jeová que está falando com Jó, que diz: quando os filhos da alva, os filhos de Deus, no caso os anjos, aplaudiam quando o universo havia sido criado, e a Terra, o planeta, né, foi criado, eles aplaudiam. Jesus é também parte dos filhos de Deus. Mas a Bíblia não se refere a Jesus como sendo um dos filhos de Deus, mas sim como sendo o Filho. Hebreus capítulo 1. Jesus é filho num sentido único, unigênito, único gerado. Ele criou todos os filhos de Deus. Portanto, todos os anjos também são filhos de Cristo. Jesus é o Filho, num sentido exclusivo. Ele é o Cristo e o Filho. Ele tem um propósito único, exclusivo, um ser que é a parte de todos os outros que existem. E diz mais, ó, ela diz: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo, ou seja, o prometido Messias, o Salvador que devia vir ao mundo. Depois de dizer essas palavras, Marta seguiu seu caminho, chamou Maria, e sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e chama por ti. E aí, vamos pausar aqui, né, nessa parte, no versículo 28, onde Marta vai até em casa, chama Maria, para que Maria vá se encontrar com o mestre. E aí depois nós vamos ver o diálogo de Jesus com Maria também, e o que acontece, o desfecho, né? Mas até aqui, perceba o poder dessas palavras, desses versículos. Parecem simples palavras, mas tem um poder muito grande, que nos dá uma esperança para o futuro, uma segurança, uma convicção de que estar com Cristo, como Marta falou, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Estar com Cristo significa vida. Nós sabemos que nós sofremos e morremos ainda. Como Jesus disse, ainda que morra, viverá outra vez, não ficará morto eternamente. Como Lázaro ali estava morto, já tinha 4 dias. Você crê nisso, que Jesus é a ressurreição e a vida? É esse o convite que esses versículos nos fazem, para nós depositarmos confiança no prometido Messias, citado nas Escrituras hebraicas. Mais para frente nós vamos trazer outro vídeo, considerando os versículos dos versículos 29 em diante, do diálogo de Jesus com Maria, e também o que acontece, né, quando Jesus vai até onde Lázaro está sepultado. Bom, até aqui agradeço a atenção de vocês, aguardemos os nossos próximos vídeos. Até lá.